Oh, muito obrigado, que sucesso. Hã? Não, mó bom assim. É que tá gravando, né? Dá pra. Quer cortar o áudio, Isaac? Corta o áudio. Oi? Ah, é? Do. Pega áudio? Pega áudio, né? Alô? Alô? Beleza. Então, pessoal, vamos começar com uma oração? Senhor Deus, obrigado por esse dia. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui. Obrigado porque o Senhor fala com a gente. E que o Senhor fale conosco através dessa aula também. A gente vai começar um bloco novo sobre emoções. Que o Senhor use esse bloco, os professores, as aulas, para falar aos nossos corações e para mudar as nossas vidas. Sim, oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, então, é... dá- Oi? Ah, isso aí. É só subir o geral. Esse mix acho que é o fader mais da direita. Alô? Alô? Boa, boa. Tá mó alto, né? Tá bom? Tá bom. Então, a gente vai começar esse bloco, né, de espiritualidade emocionalmente saudável. E esse ano a gente vai seguindo os livros. E o livro, esse é o título do livro dessa vez. Inclusive, não sei, talvez dos que a gente vai usar, esse talvez seja um dos melhores. Recomendo a leitura. Acho que bastante gente já, pelo menos, começou. Quem já leu? Quem já começou? Boa, boa. Então, você passa para o próximo slide, Luke, por favor. Boa. Essa aula acho que é um pouquinho mais curtinha e eu tenho um único objetivo para ela, que é esse daí. Que é transmitir a importância da gente cuidar da nossa saúde emocional para o crescimento pessoal. E o que eu tinha escrito antes era tipo, não era para o crescimento pessoal, era para o crescimento espiritual, né? E aí eu pensei um pouquinho e eu resolvi mudar. Porque, na verdade, não sei, a gente tem essa forma de dividir o ser humano, né, em corpo, alma e espírito. E eu concordo com ela, mas, por outro lado, eu acho que às vezes na igreja a gente realmente foca demais no espiritual, só vê espiritual, ou vê outras coisas, tal, como se tudo fosse espiritual. E é uma das coisas que esse livro fala. Então, na verdade, o crescimento emocional, né, a saúde emocional, ele vai servir para o crescimento, para o bem-estar, para o desenvolvimento da pessoa como um todo, não só para o lado espiritual, apesar de ser muito importante também. Próximo. Então, eu queria fazer um exercício com vocês, que é o seguinte. Passa próximo. Eu queria que todo mundo fechasse os olhos e para vocês pensarem que emoção vocês estão sentindo agora. Eu vou dar um minutinho contado no relógio.
Beleza, pode abrir os olhos. 1 minuto é bastante tempo, né? E aí, quem voluntários para falar o que vocês estão sentindo agora? Vai, Dancas, que abriu os olhos rapidão. O que você está sentindo agora? Ansioso? Que mais? Você achou fácil ou difícil perceber o que você está sentindo? Vocês acharam fácil ou difícil de forma geral? Difícil. É quando eu tento fazer isso, a impressão que eu tenho é que assim, é mais fácil a gente saber o que a gente sente a respeito de alguma coisa, né? Então a gente está pensando num assunto, pensar em alguma preocupação, algum projeto, aí fica um pouquinho mais fácil. Eu me sinto, sei lá, ansioso em relação a tal coisa, eu me sinto feliz em relação a tal coisa, mas meio assim do nada, né? Tipo, a gente não tá esperando. Geralmente é mais difícil mesmo. Se você passar pro próximo, Luke. Eu coloquei aí uma lista de várias emoções. Não são todas que existem. Tem gente que fala que são 6 emoções básicas. Aí existe uma lista de 27 emoções, sei lá, que são as que as pessoas mais sentem. Eu já vi listas com 48 emoções. Eu coloquei umas emoções aleatórias aí. E eu acho que, na verdade, saber nomes diferentes de emoções é super importante, porque às vezes a gente passa a sentir as coisas quando a gente tem um nome para elas. Então, por exemplo, uma das emoções que está aí, na terceira linha, terceira emoção, que é a nostalgia. Nostalgia é uma emoção que ela já teve diferentes significados ao longo do tempo. Uma das primeiras vezes que nostalgia foi descrito foi quando tinha uma pessoa que estava trabalhando num lugar longe de casa, e essa pessoa ela foi ficando doente, foi tendo mal-estar e foi parando de trabalhar e não conseguia mais fazer as coisas, não conseguia comer e estava perdendo muito peso e estava muito grave. Aí ela foi para os médicos. Isso tipo muito tempo atrás, assim, medicina lá, não existia. Mas aí os médicos falaram: nossa, essa pessoa ela tá super grave mesmo, ela vai morrer. E a gente não consegue encontrar nenhuma causa. Aí eles foram ver e a única coisa que parecia de errado com essa pessoa é que ela sentia muita falta da vila dela, dos familiares, do local de onde ela era. Então deram esse nome de nostalgia. Não sei, é um nome composto, né? Eu não sei o que é. Mas algia é de dor, né? Tipo, sei lá. E que é essa dor de ficar longe de casa. E aí que os médicos falaram? Já que ele sente tanta falta de casa e ele tá quase morrendo, vamos mandar ele de volta para a vila dele, porque pelo menos ele morre em casa, né? Mas aí mandaram ele de volta e o cara se recuperou rapidão. Mas essa emoção foi evoluindo e hoje em dia, tipo, nostalgia não é mais saudade de um lugar, não é mais, né? Acho que é mais saudade de um tempo do que de um lugar. E não é mais uma doença, né? Virou uma emoção. É uma coisa que às vezes a gente sente. Tipo, que saudade da época que, sei lá, estava na faculdade e tinha 2 horas de almoço e podia ficar vagabundeando a maioria do tempo.
Mas, enfim, a saber as emoções que a gente sente e conseguir dar nome para elas, muitas vezes isso vai afetar a experiência do que a gente sente. E outra coisa que eu vejo bastante acontecer, isso talvez um pouco por causa do meu trabalho, são pessoas que não conseguem, ou não sei, acabam tendo dificuldade de lidar com sentimentos como tédio, como vazio, né, uma ansiedade maior, ou um sentimento de estar insatisfeito com alguma coisa que elas não sabem descrever muito bem. E, assim, são sentimentos que a gente não tem muito nomes para eles, pelo menos em português. E, em parte por isso, é difícil de lidar. E, muitas vezes, é algo que, de um lado, faz parte da vida, mas é difícil de lidar. E, sei lá, outra coisa que eu lembrei quando eu estava preparando essa aula é de uma série de pregações que eu ouvi do Tim Keller sobre Provérbios, que ele fala assim: Provérbios é um livro sobre sabedoria. E na Bíblia, a sabedoria se trata de uma forma de viver bem, né? E sabedoria, ela é diferente, né? Você tomar uma decisão sábia é diferente de tomar uma decisão que pode ser certa ou pode ser errada. Não é menos, é mais. Porque tem coisas que podem ser certas, né? Tem coisas que não são pecados, mas são decisões que não são sábias. E da mesma forma, a saúde emocional, ela em muitos casos tem a ver com o que é certo, com o que é errado, com o que é moral, dentro da moral cristã ou não, mas muitas vezes é mais do que isso, né? Às vezes tem decisões que são certas, moralmente certas, mas que não são emocionalmente saudáveis. E tem decisões tem ações que muitas vezes não são nenhum dos dois, que talvez seja a maioria. Aí, se eu passar para o próximo, eu separei algumas situações. Para, sei lá, para discutir um pouco como emoções afetam, que emoções a gente acaba sentindo. E acho que a gente podia se organizar em grupinhos. Acho que são 4 situações. E essa primeira é assim. Essa primeira é aquele trecho de Gênesis 3, quando Deus vai confrontar Adão depois que ele pecou, né? Então, deixa eu ler para vocês. Então, o autor fala, né? Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: Onde você está? Ele respondeu: Ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Aí depois Deus vai perguntar o que ele fez, né, como ele percebeu que ele estava nu, aí o homem vai acusar a mulher, aí a mulher vai acusar a serpente e tal. Dessa situação que eu queria que vocês discutissem em grupinhos, pode ser de 3, de 4, que papel as emoções tiveram no meio de tudo isso, né? Tipo, o que Adão provavelmente estava sentindo, o que o sentimento dele contribuiu para ele ter acusado Eva, por exemplo, para Eva ter acusado a serpente. E também, se Adão tivesse uma saúde emocional boa, o que provavelmente ele teria feito no lugar, né? Tá bom? Então, grupinhos de 3 ou de 4. Pode ser por banco, ou do jeito que vocês preferirem.
E aí? Chegaram a alguma conclusão? Alguém quer vir falar? Alguém pode vir falar? Não? Anizinha? Vem aí, Anizinha. Ah, fala daí, então. Pode ser? O que vocês discutiram que Adão provavelmente deve ter sentido? E vocês conseguiram discutir? O que ele faria se ele tivesse uma saúde emocional boa? Ah, então, mas fala um pouquinho, aí enquanto vai falando, a coisa vai saindo também, né? Uhum. Fala que não, não dá pra ouvir nada, né? Fala aqui, ó. Vem falar. Eu acho que assim, a partir do momento que ele percebe que ele errou, ele fez uma coisa, né? E assim, a gente chegou à conclusão de que ele tomou essa decisão de errar. Então, tipo, ele sabia que não podia e ele fez isso de uma forma consciente, mesmo assim ele decidiu errar, só que ele não tinha conhecimento das consequências desse erro, né? Então, a partir do momento que ele percebe e começa a entender qual que é a consequência do que ele fez, ele fica meio perdido assim e ele automaticamente, por conta do pecado, acusa uma outra pessoa, se eximindo do erro dele, né? Então, ainda que ele tenha tomado a decisão. O que mais que a gente falou? Acho que é mais ou menos isso. Vocês chegaram, né, na parte de o que ele faria se ele fosse mais saudável? Quer falar um pouquinho? A gente, só para acrescentar, a gente falou dos medos, das emoções medo, vergonha e injustiça, sentimento de injustiça. E aí a gente pensou no oposto, que quais seriam as emoções opostas a essas, e o que a gente conseguiu pensar foi que Adão confrontaria essas emoções, conversando, ao invés de esperar Deus vir ao encontro, né? Adão tomaria essa atitude de procurar a Deus, né? De conversar não só a Deus, mas também com Eva. Acho que mais uma coisa. Acho que foi isso. Boa, valeu. Foi mais ou menos isso que eu pensei mesmo, né? Esse sentimento de medo, vergonha, alguma coisa parecida com ansiedade também. Mas é interessante isso que o Lucas falou, né? Talvez se Adão fosse mais equilibrado emocionalmente, ele teria procurado Deus. E olha que interessante, né?
essa situação é legal porque a gente sabe o resultado, né? E, e não sei, eu sempre achei muito intrigante que, que Deus, ele com certeza sabia que as acusações era isso, né? São emoções que estão descontroladas, então tô sentindo medo, tô sentindo culpa, tal, então eu vou tentar jogar isso que eu tô tendo medo em cima de outra pessoa. Aí Adão vai lá e joga na mulher. Aí uma mulher vai lá e joga na serpente. Mas o que Deus faz? Deus castiga a mulher e Deus castiga, tipo, a serpente, né? Que, sei lá, no começo do capítulo, fala que a serpente era o bicho mais astuto, tal. E depois Deus vai falar que a serpente vai ter que rastejar no seu próprio ventre todos os dias dela. Então, não sei como pensar na serpente, assim, mas às vezes eu imagino um bichinho igual o Mushu, sabe, do Mulan, que é um dragãozinho com umas patas. Mas não sei, assim, provavelmente serpente não era um bicho que rastejava, talvez fosse algum tipo de lagarto, ou talvez fosse um bicho bem mais bonito do que é. E é engraçado, né? Porque Adão vai distribuindo aí a culpa, vai e para quem ele distribui vai sobrar castigo. Então, uma coisa que talvez, né, pudesse ser resolvido direto, de forma madura e adulta, é como se fosse uma bomba que acabou explodindo e sobrou para todo mundo. E segunda situação, então. Boa. Essa situação talvez seja um negócio mais familiar para a gente. Então, Renata está prestando vestibular. No início do ano, identificou as faculdades que acreditava ter condições de passar e fez um cronograma de estudos. O primeiro mês correu bem, mas agora já está 2 semanas atrasada em relação ao seu planejamento. E toda vez que vai tentar estudar, abre o Instagram rapidão, mas aí o tempo acaba passando sem que ela consiga estudar. E aí? Tipo, mesma coisa. Que emoções estão em jogo aí? Por que ela caiu nisso? E como que, né, tipo, como que é uma forma emocionalmente saudável de lidar com isso? Uhum. E aí, alguma conclusão? Essa situação é boa, né? Vai, quem tá passando por isso na pele pode falar bem das emoções que se identifica em si mesmo. Apontem um voluntário, por favor. Davi? Davi? Beleza, pode ser. A gente precisa. A pessoa que tem um bom emocional, ela precisa de paciência e aceitar que ela precisa dedicar seu tempo para estudar. E eu também, eu procrastino bastante.
sinto culpa e acho que preguiça, não sei. Eu percebo que eu tô perdendo muito tempo que eu me ferrei. Não. Valeu. É, o mais clássico é isso mesmo, né? Quando você já está atrasado no negócio, aí você vai começar. Aí quando você vai começar, você vai ser obrigado a lidar com a percepção de que aquilo lá que você está fazendo já deveria estar pronto. Aí vem aquilo tudo, né? A culpa, o putz, fudeu, o nossa, que lixo que eu sou, e vai vindo, vai vindo, vai vindo. E são várias coisas que são emoções muito difíceis de lidar. Aí às vezes a gente nem percebe, mas sei lá, nossa mente lida com elas pela gente. Então a gente se distrai, a gente vai ver outra coisa, né? A gente começa a, não sei, cada um tem uma coisa diferente, né? É, tipo, mas enfim, a gente vai fazer alguma coisa que nos distraia e a gente não precisa lidar com aquele sentimento por muito tempo. Aí depois a gente vai ver e o tempo já passou e a gente está mais atrasado ainda. Uma resposta saudável para isso geralmente passa por identificar que isso acontece e, e assumir uma postura de, tipo, tá bom, né? O prejuízo tá aí, mas o prejuízo não diz respeito a minha pessoa, né? Tipo, não é porque eu tô atrasado que eu sou um lixo. E também isso uma resposta vai passar por tipo, agora, sei lá, vamos assumir esse prejuízo e vamos caminhar para frente, né? Vamos fazer os novos planos, né? Eu tô atrasado porque por comportamentos meus, por ações minhas e eu vou ter que lidar com essas consequências, mas, tipo, não é porque eu atrasei que eu sou uma pessoa necessariamente pior ou que já era e não vou conseguir fazer mais nada, né? Tem mais um, Lucas? Pode passar? Seria legal se tivesse algum pai aqui, mas não tem ninguém. Mas enfim. Guilherme é uma criança muito esperta e ele faz de tudo para aumentar a coleção de carrinhos dele. E ele é tão esperto, mas assim, é que ele é pequeno. Então ele não percebeu isso no, no consciente dele. Mas lá dentro, ele já se tocou que o melhor momento e o melhor jeito para ele aumentar a coleção de carrinhos dele é que na quinta-feira, quando tem célula na casa dele no final da noite, ele tem que fazer um pouquinho mais de birra do que o normal. Aí, se ele faz um pouquinho mais de birra, ele consegue chantagear os pais para darem um carrinho para ele. Falar, não, já vai começar. Arruma lá a sala que a gente compra esse Hot Wheels para você. Mesma coisa. Eu coloquei o filho aí, mas na verdade, né, pensar um pouco em relação aos pais, o que eles estão sentindo e por que quinta-noite antes da célula eles estão tão vulneráveis ao Guilherme para darem um carrinho para ele. Vamos lá. Eu vi algumas coisas bem legais. Vocês. Dani, indica um voluntário aí perto de você. Pode ser você mesmo. Pode ser. Briguem com o Dani.
acho que os pais, eles teriam, tipo, um pouco de, tipo, vergonha ou medo do que os amigos vão achar. Se eles tiverem uma criança que faz muita birra, vão ficar, nossa, eles não sabem educar o filho. Também eles devem estar, tipo, muito cansados, sem paciência para o filho fazendo mal birra. E acho que é isso, né? Acho que geral é isso. Vai lá. Dá pra ouvir? Ah, dá pra ouvir? Ué. A gente discutiu que ele poderia ter um pouco mais de paciência, porque tipo, se ele tivesse uma espiritualidade emocionalmente saudável, acho que ele teria paciência, autocontrole e amor, né? Porque é o filho dele, né? Tipo, ele vai deixar o filho, vou dar o que ele quer pra ele ficar quieto, ou eu vou, tipo, por mais que meus amigos cheguem, eu vou tentar educar ele com o amor que eu quero que ele tenha, né? E não virar uma criança mimada, eu acho, né? E acho que é principalmente o amor que ele poderia ter pelo filho. Mais uma coisa? Boa. Então, ó, esse daqui é clássico. Acho que especialmente no nosso contexto oriental, né? Que a aparência é muito importante, opinião dos outros, a vergonha. E é isso, né? É uma situação que os pais do Guilherme lá, naquela pressa, naquela vergonha, algum grupo falou um pouco de raiva com a situação toda, talvez com o filho, talvez com eles mesmos. Aí, tipo, é a situação perfeita para tomar uma decisão ruim, né? E que uma, sei lá, doença emocional, uma falta de inteligência emocional, uma falta de emoções saudáveis faz com que a gente foque no agora, quando tem coisas que vão acontecer no longo prazo. Então, se a gente for pensar, tipo, numa quinta-feira caótica, e o que tem que fazer é a criança ficar quieta e guardar os brinquedos para a célula começar, a melhor forma é... Não sei, tipo, tem várias formas de fazer isso acontecer, né? Mas uma das formas realmente é dar o que a criança quer e, tipo, ela fica feliz e dá tudo certo. Mas no longo prazo tem consequências, né? A criança vai crescer mimada, ela vai crescer achando que ela manda nos pais e, por consequência, ela manda no mundo e ela pode ter o que ela quer na hora que ela quer. Isso, tipo, isso não necessariamente é falta de amor, sentimento, né? Tipo, do sentimento de amor, de afeto, de carinho pelo filho, mas isso é necessariamente uma falta de agir com amor para com o filho, né? E esse às vezes é o perigo, né? Então, na hora da quinta-feira, tipo, meio que já era, né? Às vezes não tem forma boa de fazer a criança cooperar. Mas no processo, no dia a dia, para não precisar chegar nessa situação toda semana, tem atitudes que são saudáveis emocionalmente, que precisam ser tomadas, né, de forma consistente dentro da rotina. E, né, então, quando a gente vai pensar em, então vamos nos tornar pessoas saudáveis emocionalmente, é uma jornada longa e é uma jornada que a gente muitas vezes vai deixar a coisa não ficar tão boa no curto prazo para colher resultados mais consistentemente no futuro, né? Você passa para o próximo, Luke? O próximo é o último, tá bom? Então, a situação é a seguinte. A Bruna, ela tem dificuldade de lidar com a chefe dela, porque ela acha que a chefe dela é muito omissa e ela não defende a equipe dela, o time dela, quando surgem cobranças da diretoria. Aí, todos os dias, ela fica reclamando para as colegas mais próximas, o quanto ela está cansada, o quanto ela acha que a situação é injusta e tudo mais. Mas sempre que a chefe chama ela para conversar, ou a chefe aparece com
cobrança nova, uma demanda nova de cima, ela só, né, acena a cabeça, sorri, fala que tá tudo bem, fala que ela acha que consegue dar conta. E aí, né? Tipo, por que que a Bruna faz isso? E como uma pessoa, né, uma colega dela com mais saúde emocional provavelmente agiria numa circunstância dessas. É, algum voluntário? Ou apontem algum voluntário, por favor. Quer falar, Steps? É. Bom, a gente pensou em várias coisas, tá? Eu vou começar falando independente da chefe, tá? Mas então o que a gente pensou é que tipo que ela não sabe muito bem o que está acontecendo com ela, né? Tipo, ela finge que está tudo bem e acha que isso no final a gente falou, né? Tipo, ela tenta talvez evitar conflitos com a chefe, talvez ela enfim, não queira entrar nesses assuntos, mas no fundo faz mal para ela, né? Então ela não percebe que isso está acontecendo, né? Ao mesmo tempo, a forma em que ela lida com isso é da pior forma, né? Então ela reclama com as pessoas, tipo, pode tornar o ambiente pior. Ela não percebe que ela pode mudar esse entorno, né? Então ela simplesmente só reclama. E outra coisa que a gente pensou é que no final, se o chefe é bom ou ruim, muda bastante a forma como a gente enxerga a situação. Porque se o chefe é bom, a gente pode pensar que é uma situação temporária, né? Ou pode ser outros problemas que não envolvem a chefe. E aí, consequentemente, sei lá, não vou colocar a culpa nela, né? Mas se quando o chefe é ruim, muitas das coisas são provenientes da pessoa ser ruim, né? E não do sistema, da empresa, enfim. E que às vezes quando o chefe é ruim, você não tem nem vontade de falar, né? Porque às vezes você vai falar, a pessoa não vai concordar com você, ou não enxerga dessa forma, e também não vai fazer nada, né? Então, foram essas coisas que a gente pensou. Tinha mais alguma coisa? Eu acho que é por aí. Eu acho que, sei lá, pra mim, né? Pra mim é sempre a conversa, assim. É que, aparentemente, não é uma coisa muito fácil, né? Porque, sei lá, se a chefe chama ela pra conversar e ela fala que tá tudo bem, né? Então não é uma parada muito fácil dela lidar. Mas pra mim é sempre a melhor forma, assim. Porque o problema é... Ela não sabe, às vezes, o que tá acontecendo. Porque, por exemplo, ela acha que é omissa e que não defende a equipe, né? Mas pode acontecer por vários motivos, né? Seja porque a chefe está com pouco tempo, seja porque a chefe... Pode ser que ela não ache as cobranças injustas, né? Então, acho que a melhor forma de resolver é conversando, tentando entender o outro lado e colocando seu ponto de vista, né? Acho que não tem outra forma melhor, assim, né? Na minha opinião. Boa, valeu. Não, acho que é isso mesmo, né? Ela acaba lidando de uma forma muito ruim. E olha que interessante. A forma dela lidar é murmurando para as colegas. Murmuração é pecado. Mas, poxa, imagina que você está nessa situação e, assim, a situação na verdade não fala nada, se a chefe realmente é omissa e realmente não defende a equipe. Essa é a sensação dela, né? E se você está numa situação dessas e você encontra outras pessoas, o reclamar acaba ficando muito natural, né? Então é pecado, mas é emocional também, né? E outra coisa, por mais que o chefe possa ser bom, a situação possa ser boa ou possa ser ruim, a gente pode praticar alguma forma de saúde emocional, de higiene emocional. Porque, no fundo, como a gente se sente, como cada um se sente em cada situação, isso é uma responsabilidade de cada um, né?
Você pode falar, não, mas o chefe é horrível, ele faz isso, faz aquilo. Se o chefe fosse outro, a situação não seria assim. Se o mundo fosse perfeito, a situação não seria assim. Mas como a gente viu na situação de Adão, mesmo quando o mundo era perfeito, Adão, ele foi lá distribuindo a culpa para todo mundo, falando que não era dele, tirando a dele da reta, né? Então, não sei, talvez não seja bem isso, talvez tenha outras formas de lidar. E por isso que a ilustração do autor desse livro, e aqui eu coloquei no slide, é do iceberg, né? Porque por cima você vê uma coisa, e parece que as coisas acontecem por um motivo, né? Se a gente é amigo da Bruna fora do trabalho, só ouve ela reclamar do chefe, a gente pode ter uma ideia, nossa, essa chefe é super ruim mesmo, ou a cultura da sua empresa é horrível. Por isso que as coisas não mudam, né? Nem tenta fazer nada, só sobrevive e vai distribuindo o currículo aí. Se eu souber de uma vaga, eu te chamo. Mas, não sei, às vezes a gente não viu o fundo do iceberg em que a gente poderia perceber. Não, na verdade, a Bruna, ela tem essa extrema necessidade de agradar as pessoas, então ela não consegue falar para o chefe que tem algumas coisas que ela acha que não estão sendo tão boas. Ela é uma pessoa que o feedback dela na empresa não vale nada, porque ela só fala bem para todas as pessoas e nunca dá um feedback construtivo, porque ela não quer machucar ninguém, quer tentar fazer com que as pessoas se sintam bem. Na verdade, essa situação está assim faz tempo, só que a gestão já tinha avisado que era um ano de cortes e eles iam manter todos os funcionários, e por isso que, por isso a situação ia ficar pior para todo mundo. Então, tem várias coisas que acontecem em todas as situações que a gente não vê, que ninguém vê, às vezes ninguém vê. E uma boa parte da higiene emocional é a gente identificar o que está submerso lá embaixo, o que está acontecendo, quais são os sentimentos e para onde os sentimentos eles estão guiando a gente, né? E é um pouco disso que a gente vai se propor a fazer nas próximas semanas. E é um pouco disso, e é muito disso, que a gente recebe, mesmo a gente sem perceber, quando a gente começa a andar com Jesus. Porque quando a gente vai pensando nos exemplos da Bíblia, nas pessoas, quando eu estava montando essa aula, eu estava tentando lembrar de histórias da Bíblia e o quanto elas expressavam, né, tipo, inteligência ou burrice emocional. E a maioria das histórias que eu pensei foram, tipo, de burrice emocional. Mas, sei lá, tem histórias boas, né? Se a gente for pensar, por exemplo, em Daniel, quando ele não queria comer a comida sacrificada aos ídolos. Cara, muito inteligente emocionalmente, né? Ele foi lá pro gestor, não fez barulho nenhum e falou, cara, eu tenho meu Deus, não quero comer essas comidas. Aí o gestor falou, putz, mas vai pegar mal aqui pro rei. Vamos fazer um teste? A gente faz assim, tal, tipo, de boa, não fez barulho nenhum, conseguiu o que ele queria, falou, né, tipo, de forma assertiva e incisiva o que ele precisava, e deu tudo certo, né? E para ele fazer isso, ele precisava saber muito bem quem era o Deus dele, né? Ele precisava saber muito bem que quando o gestor, o chefe dos exilados, ele ficou inseguro, não é porque ele estava, sei lá, de sacanagem com o Daniel, porque ele não queria ajudar. É porque ele realmente tinha uma função. E se ele desse uma comida diferente e esse pessoal que comesse uma comida diferente, sei lá, ficasse doente, o cara ia pagar o pato, né? Então, são coisas que conforme a gente vai caminhando com Jesus, a gente pode perceber ou não, né? Mas é importante falar, e é importante a gente identificar
porque, né, de novo, muitas dessas questões emocionais não são questões de certo, questões de errado, não são questões de moral. São questões de crescimento pessoal, de humanidade. E às vezes a gente pode pegar tudo isso e passar batido. Então, eu espero ter despertado um pouquinho o desejo de a gente aprender e da gente desenvolver uma saúde emocional dentro de nós. A Bíblia, ela não fala nisso com esses termos. A Bíblia não define emoções, a Bíblia não define espiritualidade. Na verdade, a Bíblia não define quase nada. Mas se a gente for prestar atenção e se a gente souber onde olhar, e se, né, quando a gente for ler a Bíblia, nesses próximos meses, a gente prestar atenção em que emoções estão em jogo, como elas agem, como Deus transforma, eu acredito que Deus pode falar bastante com a gente, que a gente pode perceber coisas que a gente não costuma perceber na nossa leitura, tá bom? Vamos terminar com outra oração, então? Senhor Deus, obrigado porque o Senhor se preocupa conosco como um todo. Obrigado porque o Senhor veio redimir nosso corpo, nossa mente e nossas emoções também. Que o Senhor complete a obra até Jesus voltar. E que essa igreja possa se tornar uma igreja um pouquinho mais saudável emocionalmente. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.